Olá pessoal, boa noite, bem-vindos, bem-vindas a mais um bate-papo aqui no Insta, né? Nossa conversa de segunda, né? Uma conversa de primeira, mas uma conversa de segunda, né? Toda segunda-feira a gente tá aqui trazendo um assunto legal, pelo menos eu acho os assuntos muito legais. Normalmente eu tiro os temas aqui para essa live das perguntas, né? Que vocês mandam para mim aqui pelo direct, mandam lá no grupão, né? Lá no Telegram. Ou até nos grupos. O pessoal tava aí esperando. Boa noite, meninas, bem-vindas, bem-vindas. Bora lá, né? Ó, eu vou confessar, ainda tem pouca gente aqui na live, tá só começando, então eu já vou começar, já vou confessar. Tem uma pegadinha no título dessa live. Eu coloquei aqui, né? Como não se deixar influenciar pela energia dos outros? Tem uma pegadinha. Cladson, você tá aí? Cladson, me encha de perguntas, por favor. O personal também chegou, o Sol também chegou. Gente, vão chegando, vão pegando um cafezinho, um chazinho essa hora, não sei, estão na cervejinha, estão no vinho, né? Vão chegando. Mas eu já vou confessar que tem uma pegadinha, tá? Nessa é um chamariz. Chamei vocês aqui. Como não se deixar influenciar pela energia dos outros? É um título legal, né? Boa noite, Sol, bem-vinda. É um título legal, né? Mas tem uma pegadinha boa aí, né? Porque assim, vocês já cansaram de me ouvir falar. Não tem nada lá fora. Não tem nada lá fora, gente. Não tem nada lá fora, não tem nada lá fora, não tem nada lá fora. E aí eu venho com uma live com esse nome, né? Tipo, como não me deixar influenciar pela energia dos outros? A energia dos outros tá lá fora, né? É o comportamento do outro, né? O comportamento do outro que tá me incomodando. Não tem som? Opa, gente? Oi, hello? Dá um retorno aqui pra mim. Vocês estão com som? Tem som? Aqui já me deram um retorno, que tem som sim. Sol, dá uma olhadinha aí no teu som. Quem tá mais aí, dá um ok pra mim se tem som. Tem som. Sol, dá uma olhadinha, sai e entra de novo, né? Às vezes pode não ter captado o som, tá? Então vamos lá, né? O que eu disse aqui, como não se deixar influenciar pela energia dos outros. Tem várias coisas aqui que dá pra gente, né? Várias vertentes aqui que dá pra gente falar. Mas a primeira delas, que foi a primeira pegadinha, né? Não tem nada lá fora, tá? Então, assim, como que eu não me influencio pela energia de outra pessoa? Bom, não tem nada lá fora, é aqui dentro, então eu que estou dando atenção para aquilo, né? Tipo assim, em uma frase a gente termina a live. Eu que estou dando... Obrigada, gente, obrigada. É só para Sol que não tem som. Ô, Sol, dá uma olhadinha aí que tá acontecendo no seu telefone. Tá? Pode ser que pra você tá com algum probleminha do som, tá? Porque todo mundo tá me dando um ok aqui que o som tá legal. Então vamos seguir. Se eu falo, né, não tem nada lá fora, então se tem alguém perto de mim que tem um comportamento, sei lá, né, que eu não aprovo. Vamos supor que eu tô aqui, né, com alguém aqui perto de mim e a pessoa começa a falar alguma coisa, a pessoa tem lá um discurso que não é um discurso que eu gosto muito, tá falando, sei lá, né, coisas esquisitas, né, falando meio mal aí de alguém ou de alguma coisa. E aí eu começo a sentir, né, aquele peso, né, aquela energia pesadinha. Na verdade, não é que a energia daquela pessoa, ou a fala daquela pessoa, ou os pensamentos daquela pessoa estão chegando até mim e me atingindo de graça. Tipo assim, ó, vamos supor que tô eu aqui, tem uma pessoa perto de mim aqui, falando, sei lá, vamos pegar o assunto político, que é um assunto que dá bastante discussão, né? Então a pessoa tá aqui, ela começa um discurso lá que o político é culpado disso e daquilo outro, porque a culpa é dele, porque as ações subiram, que a culpa é dele, porque e falando mal e criticando, aqueles pensamentos pesadões, negativos, beleza. Por que aquilo me incomoda? Por que aquilo, quando chegou até mim, a fala daquela pessoa bateu aqui, entrou no meu campo, bateu aqui e começou a reverberar aqui, eu falo, por quê? Por que será? Por que o cachorro entrou na igreja, gente? Porque a porta estava aberta, né? Ou seja, quando tem alguma coisa, por isso que eu falei logo no comecinho, né, que era uma pegadinha, que não tem nada lá fora. Quando alguma coisa que supostamente está
além de mim, além das minhas fronteiras físicas e vibracionais, é que a gente tem um campo, nosso campo pessoal, nossa aura, nosso campo, né? Tá além do meu campo, tá ali pertinho de mim. E aquilo entra. Só entrou porque tem algo que permitiu a entrada. Então, assim, eu posso... Ah, mas eu não concordo, eu não sou assim que nem aquela pessoa, eu não, né? A gente vai tentar se justificar. Sim, eu não tô dizendo que é pão, pão, queijo, queijo. Não estou dizendo que você é igual àquela pessoa. Tanto que eu costumo dizer que os que estão ao nosso redor são fragmentos, não espelhos. São fragmentos de espelho, né? Coisinhas que eu vou percebendo, captando em cada um. Agora, se aquilo entrou, é porque já tinha algo em mim que estava na mesma frequência. Pode não ser o mesmo assunto, mas é a mesma frequência. Então vamos supor que a pessoa está lá falando de política, estou usando a política aqui porque é um assunto que eu sei que dá bastante discussão. E aí a pessoa falando de política, ai, mas eu nem ligo para política, nem votei, eu nem quero nem saber, eu não assisto jornal. E essa pessoa está me incomodando com esse assunto. Bom, o que está te incomodando na verdade? O que ela pessoa tá pensando, o que ela tá falando, não o assunto em si, mas a forma como ela tá falando ou como ela está se expressando. Ela está sendo crítica, ela está sendo julgadora, ela está sendo, às vezes, né, até injusta ali que ela tá falando. De alguma forma, para aquilo me incomodar, ou seja, para eu me importar, eu importei aquilo, eu trouxe aquilo para dentro de mim. Eu só posso importar aquilo, só posso me importar com aquilo se eu tenho a mesma frequência em mim, não o mesmo assunto, mas a mesma frequência. Ou seja, alguma coisa em mim, eu também em algum assunto, em algum lugar dentro de mim, eu também funciono da mesma forma. Só que não com o mesmo comportamento. Muitas vezes a minha crítica ela é silenciosa, eu não expresso a minha crítica. Muitas vezes eu tô, andando pela rua, eu fico reparando nas coisas, fico reparando nas pessoas, às vezes eu tô criticamente, só dentro da minha cabeça, eu não faço fofoca, não fico falando mal de ninguém pra ninguém. Mas dentro de mim, eu funciono da mesma forma em algum grau. De alguma forma, eu tenho que estar na mesma frequência, porque lembra, quando a gente fala de lei da atração, a gente fala assim, nós somos receptores, a gente tem que ficar no modo receptivo. Então, vou brincar com o carro novo vermelho, que eu sempre gosto de brincar, o exemplo do carro novo vermelho. Se eu quero meu carro novo vermelho, eu não tenho que estar no modo receptivo para que aquele carro novo venha para a manifestação, para que aquilo entre, atravesse as barreiras dos meus campos vibracionais e se manifeste na minha vida maravilhosamente bem? Não é uma questão de permissão? Então significa que quando algumas coisas chegam até mim, que são o oposto da alegria de ter algo que eu quero manifestado, quando alguma coisa chega até mim, é porque eu permiti. E como é que a gente permite, gente? Quando a gente está falando, que a gente quer alguma coisa, a gente não tem que se tornar aquilo. Por exemplo, eu quero meu carro novo vermelho. Meu carro novo é caro. Tá bom, pera, eu tenho que me sentir próspera, abundante. Eu quero ter um fluxo financeiro abundante, eu tenho que me sentir próspera. Eu quero um relacionamento, então eu tenho que sentir o amor, eu tenho que me sentir, amada, desejada. Eu quero me sentir bonita, eu quero emagrecer, eu tenho que me sentir o corpo. A gente não fala isso o tempo todo. Quando a gente quer realizar os nossos desejos, eu falo que não papagaio, eu falo isso toda semana, toda hora eu tô falando uma coisa. Sinta, fale sobre o que você quer, permita que aquilo venha até você. Não adianta você só identificar o que você quer, você tem que se identificar com aquilo. A partir do momento que você se identifica com aquilo, você abre as portas para aquilo entrar na tua vida. Tá bom, agora por que o pensamento, a crítica, a conversa daquela pessoa entrou? É a mesma coisa. Não há como alguma coisa chegar até você, bater em você, se você não está identificado com aquilo. Mas é como eu disse agora, não é um pão, queijo, não é o mesmo assunto, não é o mesmo comportamento. A gente não está falando de comportamento, a gente não está falando de aparência, a gente está falando de vibração interna. Então, muitas vezes a pessoa tá lá, tem alguma coisa aqui que me incomodou, aí a gente coloquei a pegadinha aqui,
Como que eu não vou me deixar influenciar pela energia dos outros, né, pela energia alheia? Não tem como. Não tem como. Se aquilo chegou até mim, o único jeito de eu não me deixar mais influenciar por aquilo é perceber aonde eu também sou assim, estou me identificando dessa forma. Porque na verdade eu não sou, porque ninguém nasceu assim, ninguém nasceu crítico, ninguém nasceu julgando todo mundo, muito pelo contrário. Isso é comportamento adquirido. Na verdade foi adquirindo e acabou expressando esse comportamento. Então, em algum lugar eu também sou assim. Só que muitas vezes a minha crítica, como eu falei agora há pouco, ela é silenciosa, às vezes ela é, né, quietinha, às vezes eu só funciono aqui dentro da minha cabeça, eu não falo nada pra ninguém. Mas eu não aprovo muitas coisas, não aprovo muitas pessoas, eu não aprovo muitos comportamentos. Às vezes tem pessoas, inclusive próximas a mim, né, que eu não aprovo o comportamento delas. Eu posso não falar, mas eu não aprovo. Né? Ou seja, eu também tenho um julgamento sobre essas pessoas, né? Eu também tenho críticas sobre essas pessoas, sobre o que elas fazem ou deixam de fazer, falam ou deixam de falar. Então, o legal aqui é perceber assim, realmente não tem nada lá fora. Tudo é reverberar o que tá aqui dentro. Aí eu tava conversando com um casal hoje de manhã, né? Que eu atendo um casal. E aí na hora, conversando com eles logo cedo, eu falei assim, ok, eles estavam passando por uma situação ali, né, com família, enfim. Eu falei, pera, vocês estão vivendo fora ou dentro, né? Aí, porque era um assunto mais ou menos parecido com isso. Uns rolês ali que estavam, né, na família, e eles estavam muito incomodados com isso que estava acontecendo. E eu falei, olha, interessante, é o papo que vai ter hoje lá no Insta à noite, né? Aí eu ainda perguntei pra eles assim, vocês estão vivendo fora de vocês ou estão vivendo dentro de vocês? Aí, como assim? Tô vivendo fora, né? O que é viver fora? As circunstâncias, né, ditam a forma como eu me sinto. Então, se eu tive que fazer algumas coisas que eu não queria fazer, porque aqui, né, algumas pessoas da família meio que solicitaram que eu fizesse, ou se eu, né, tô aqui no trabalho e pediram para eu fazer coisas que eu não quero fazer, ou sei lá, qualquer coisa, a situação aqui do meu relacionamento não tá legal, eu estou vivendo fora. O meu olhar está apenas sobre as circunstâncias. Então, assim, eu tô vivendo fora. Se eu vivo fora, se a minha atenção ela é toda voltada para as circunstâncias, para a realidade, se os meus pensamentos, os meus processamentos mentais são todos para analisar o que está acontecendo, se dentro de mim a pergunta que não quer calar é por quê? Por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Se a pergunta que não quer calar é sempre um porquê, né? Esse porquê, né? Um porquê vitimizado. Por quê? Eu não tô entendendo. Por quê? Se eu tô jogando tudo pra fora, né? Eu tô jogando literalmente pra fora, tô vivendo fora, né? Não tem como eu vivendo fora não trocar, não me deixar influenciar pelo que todo mundo tá falando ou pensando. Eu costumo dizer isso, que é viver na comunidade, né? Ou seja, eu tô vivendo na comunidade. Então juntou todo mundo, aí todas as cabecinhas juntam, né, daquele baita mindset, né, grandão assim. Boa noite, Rafael, bem-vindo. Olha, Sol, conseguiu agora? Tá me ouvindo, Sol? Tomara que sim. Tomara que sim. Muito bom, muito bom. A Ju colocou aqui, essa pergunta, estou vivendo fora ou dentro, é matadora. Então, né? Marcinha, lindeza, tá aí também. Bem-vinda, amor, que saudade. Bom, então, bora lá. Tô vivendo fora ou tô vivendo dentro, né? Tô vivendo fora. Então, se eu tô vivendo fora, o meu olhar, ele é sempre para as circunstâncias, para as coisas, para as pessoas, para as situações. O meu discurso, eu vou estar sempre falando de pessoas. Então, eu tô conversando com alguém, eu tô falando de uma pessoa, eu tô falando de outra pessoa, eu tô falando de outra pessoa. Ou eu falo de mim, né? Eu falo um pouco de mim, mas eu falo de outra pessoa. Eu em relação a outra pessoa, mas normalmente eu tô falando de outras pessoas. Então, comecem a perceber, na quinta-feira a gente vai ter uma live bacaninha lá no canal, né, que é sobre as histórias que a gente conta pra gente mesmo. Então, as historinhas que eu tô contando, né? Então, o que eu falo? Quando eu estou conversando com as pessoas, normalmente, sobre o que eu falo? Eu falo sobre pessoas? Eu falo sobre circunstâncias?
ou eu falo sobre as minhas ideias, falo sobre coisas, né, assim, falo sobre ideias, falo sobre coisas interessantes. Eu estou falando sobre pessoas, né? Sempre o foco da minha atenção é o que aconteceu, é a circunstância, é a notícia, é quem separou de quem, é quem casou com quem, é quem pegou quem, é quem, não sei lá, quem ganhou, quem perdeu. Eu tô sempre falando de fora. No meu dia a dia, logo quando eu acordo cedo, né? Acordei de manhã, 5 horas da manhã, 10 para 5 da manhã, acordei. O que começa? O que começa a processar? Eu começo a olhar para fora. Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. É sempre do lado de fora. E quando a gente vive dentro? Como é que é quando a gente vive dentro? É o oposto disso. Falamos de nós mesmos, né, Cláudia? Exato, Cláudio já colocou aqui. Então, é outro é outro lugar, né? Eu fico falando muito de pessoas, falo muito de mim, fico me colocando ali nas conversas, né? Rafael, é o bendito vício na lógica e na repetição de padrões repetitivos. Então, mas você sabe que tem uma coisa interessante nisso que você colocou? Um bom corte aqui. Nós vivemos, nós criamos a nossa realidade a partir de padrões, né? De padrões repetitivos, tá? É o processo criativo, ele funciona assim. Então, o que eu tenho como comportamento, ou como o que eu aparento, o que eu mostro para o mundo, né, tá atrelado às minhas crenças, que por sua vez está atrelado aos meus valores, que por sua vez está atrelado à minha identidade. Só que até eu chegar nessas camadinhas, né, mais lá, né, que eu costumo dizer um pouquinho mais para baixo, como é que eu chego lá? Eu chego na repetição, eu chego criando padrão. Então, nem preciso chegar lá na identidade. A identidade é um baita de um padrão, mas quando a gente já chega na terceira camada, que são as crenças já são blocos, né, de pensamento padrão. Então, assim, não há como a gente criar realidade que não seja a partir da repetição. Criar, não só a realidade, criar os padrões mentais que não sejam por repetição. Não tem como criar um padrão mental que ele não seja por repetição. Principalmente depois que a gente passa dos 7 anos de idade, vai seguindo a vida. Quanto mais a gente vive, né, em termos de linha do tempo mesmo, mais coisas o meu cérebro vai acumulando, ele tem uma capacidade limitada de acumulação, mas o nosso campo mental também vai acumulando de percepções sensoriais, né, as percepções do que os nossos 5 sentidos estão traduzindo, todas as vibrações, é acúmulo. Por isso que muitas pessoas, quando chegam até uma idade um pouco mais avançada, começam a ter até lapsos de memória, ou quando a gente tá com a cabeça muito cheia, sabe? Pensa muita coisa, faz muita coisa, começa a ter lapsos de memória. Por quê? É uma forma do nosso cérebro, inclusive, se proteger, se defender. Quando tem muito processamento, burnout. Por quê? O cérebro está se protegendo, literalmente. Então, assim, a gente vive desses padrões, o padrão repetido, o padrão de pensamento, ou o piloto automático, como a gente costuma chamar, ou as crenças, é o modo como a nossa mente funciona, é para ser assim, não tem nada errado com os nossos padrões de pensamento, não tem nada errado com o modelo padrão de pensamento, mas também não tem nada errado com modelo nenhum, mas dependendo do modelo, dependendo do padrão mental que eu me deixo manter em sustentação, ele vai refletir na minha realidade. Então, se eu não gosto do que aquele padrão mental está refletindo na minha realidade, eu tenho que ir lá mudar o padrão. E para mudar um padrão mental, principalmente depois que a gente já tem algum funcionamento aí de cérebro, ou seja, já passou, né, dos 21, já está com a vida adulta, vida vivida, é por repetição. Quando a gente é criança, bem piquitico, uma coisa que falam pra gente, como a gente não tem ainda, nossa psique não tá formada, né, não tá em nada, tá tudo em formação, tudo que entra, mas uma vez só que fala, já entrou, já captou. Lembra que eu falei pra vocês, né, que eu vi a minha avó, minha vovó, vai falando um pouquinho, você não pode fazer tudo que você quer. Aquilo entrou, ponto. Não teve discussão ali, entrou. Agora, para alguma coisa nova entrar, quanto mais a gente vai avançando, né, na nossa vida, na vida física, tá? Tô falando aqui de vida física, né? Quanto mais a gente vai avançando na vida física, mais, dependendo do que é que eu quero, o novo, né, colocar o novo ali, né, substituir a velha crença pela nova,
verdade, não é substituir, transformar, né? A gente vai transformando. Muitas vezes, dependendo do que é, eu preciso de uma repetição, né? Eu preciso de um tempo ali de repetição, de reflexão, de análise, de reflexão, de repetição, né? Para eu poder fazer as alterações, inclusive as alterações químicas dentro do cérebro, né? As alterações neurológicas, tá? Então, não tem nada errado com padrão, não tem nada errado, muito pelo contrário, com os pilotos automáticos, né? É muito saudável para o nosso cérebro funcionar nos pilotos automáticos, é a forma como o nosso cérebro funciona muito melhor. A questão é, eu me deixo levar pelos pilotos automáticos, que muitas vezes foram padrões adquiridos, né? Herança aí de pais né? E a turma toda. Aquilo reflete na minha realidade, e eu não faço nada, só reclamo. Aí começa a complicação, né? A Ju colocou, estou revendo todas as minhas definições de vida, escolhendo por mim mesma o que faz sentido para mim. Muito legal, Ju, exatamente é isso. A Sol colocou, minha mente anda muito cansada. Sol, na verdade, a mente não fica cansada, tá bom? A mente não fica cansada. O que está acontecendo provavelmente é que você pode estar se sustentando nesses pensamentos, nesses padrões de pensamento, que você não está se dando conta, que eles são mais fora desse estado de alinhamento, né, que eu costumo dizer sempre, pensamentos que não estão alinhados com o seu ser interior, com o seu melhor. É o melhor pensamento que você pode ter? Provavelmente não. Por exemplo, sobre o seu trabalho, tô chutando aqui, tá, Sol, que eu não conheço nada da sua vida, mas sobre o seu trabalho, o que você pensa sobre o seu trabalho? Você oferta para o seu trabalho, se é que você trabalha, enfim, tô chutando aqui, os melhores pensamentos que você pode ter? Ou você tem pensamentos que são mais pesadinhos, porque é o pensamento que provoca o cansaço. Não é a mente que está cansada, a mente não fica cansada, tá bom? O que fica cansado é o corpo. E o corpo, na verdade, ele reflete a falta de alinhamento dos pensamentos. E quando a gente está em pensamentos que tem esse fluxo mais natural, do fluxo do bem-estar, a gente não cansa. Eu lembro uma vez, tem uma historinha que os Abraham contam, que a Esther Hicks, né, que canaliza Abraham, estava dirigindo, já horas e horas ela dirigindo, ela estava super cansada, ainda iam chegar numa cidade e tal, né? E ela dirigindo, ela começou até a ficar preocupada, porque ela estava ficando cansada na estrada. De repente ela se deu conta, meu Deus, eu tenho a energia que cria mundos fluindo através de mim, por que eu tô cansada? E ela percebeu que, na verdade, o que a estava deixando cansada eram os pensamentos que ela estava tendo. Eu estou há muitas horas dirigindo, já é à noite, ainda falta um tempo para chegar, e até chegar, tem que descarregar as mãos. Enfim, ela devia estar com vários pensamentos que não eram os melhores pensamentos que ela podia ter naquele momento. E aqueles pensamentos, então, foram refletindo no corpo dela aquele cansaço. E aconteceu comigo exatamente a mesma coisa. Eu vivo voltando daqui de Poços para São Paulo. E uma vez na volta de São Paulo para cá, quando eu vou chegando já, né, nas cidades próximas aqui, as estradas já são mais vazias. A estrada sem curva, só uma estrada que fica fazendo assim, só um sobe, desce, não tem uma curva. Eu posso largar o volante, o carro vai sozinho, não tem curva. E aí, né, eu falei, ainda falta quase 2 horas para chegar, eu sozinha, anoitecendo, aquela coisa. E eu fui sentindo aquele, né, falei, ai meu Deus do céu, né, eu preciso um café aqui agora, eu não tinha posto para parar para tomar um café. E eu me lembrei dessa passagem, desse seminário que os Abraham falaram daqui, e eu fiz a mesma coisa. Falei, cara, pera, eu tenho energia que cria mundos fluindo através de mim. Entra aqui no chakra e vai descendo e vai passando por todas as células. E eu comecei a fazer um exercício assim, imaginando, visualizando, sei lá, né, sentindo a energia entrando pelo chakra, o coronário, e foi descendo e passando a energia. Gente, eu cheguei aqui, eu tava elétrica, o sono acabou, o cansaço acabou, dor no joelho, na perna acabou, não tinha dor nenhuma, ainda cheguei aqui, né, subindo, entrando nas malas e tal, e a Esther fala a mesma coisa, né, quando ela chegou lá no hotel, ainda sentiu vontade de sair para dançar, né,
E eu fiz a mesma coisa numa das viagens, eu lembro, e foi uma vez só, porque agora já nem vai aqui cansaço, que eu amo dirigir, vambora, então eu tô sempre em outro lugar. Então não é a mente que é cansada, viu? É o tipo de pensamento que a gente sustenta que acaba refletindo no corpo físico. E o corpo, né? Que companheiro maravilhoso, né? Contando pra gente o padrão dos nossos pensamentos, né? As nossas emoções refletidas no corpo contam pra gente exatamente qual é o padrão de pensamento que a gente tá dando atenção. O Rafael colocou: uma coisa que aprendi com o Osho é fazer alguma coisa completamente sem sentido para quebrar a impressão de continuidade do cotidiano. O livro Orange dele é brilhante. Tem várias coisas bacanas do Osho, né? Eu tenho alguns livros dele também. Sol, por isso que cansa, passo o dia alinhando o que quero? Como assim, Sol? Não entendi. Entendeu o que eu falei? Ai, você colocou entendi aqui. Mas me conta, como que... Ó, pera lá. Se eu estou... Eu não estou sendo irônica aqui não, eu quero entender onde é que você está. Se eu estou pensando nas coisas que eu quero... E se eu estou pensando no sentido da realização, eu estou num pensamento de apreciação. O pensamento de apreciação é a mais alta vibração que a minha mente consegue alcançar. A gente encosta nas franjas do divino, né? Eu gosto muito de falar desse jeito. Quando eu estou apreciando alguma coisa, contemplando alguma coisa, eu estou encostando nas franjas do divino. Ou seja, é o mais alto pensamento que eu consigo ter, que a minha mente humana consegue ter. Neste lugar eu estou em pleno alinhamento. Então, como que eu, pensando nas coisas que eu quero e sendo contemplativa, apreciativa, vou ficar com a mente cansada? Sol, onde você está? Ah, que legal! Não existe pensamento intrusivo, Sol. Muito bom. Gente, a conversa foi para outro lugar, né? Como não se deixar influenciar pela energia dos outros? Mas serve. Sol, como não se deixar influenciar por pensamentos intrusivos? Se ele é intrusivo, ele veio de fora. Jura que tem alguma coisa lá fora? Outro dia eu peguei uma pessoa com esse negócio de pensamento intrusivo. Aliás, várias pessoas já vieram com esse texto, né? Pensamento intrusivo. Não existe pensamento intrusivo, tá? O pensamento, aquele padrão, já está dentro de mim, já está dentro do meu campo mental. O que está acontecendo com você é o seguinte, Sol, deixa eu até arrumar nosso cabelo aqui, que tá me irritando meu cabelo já. O que está acontecendo assim? Eu estou falando sobre o que eu quero. Gente, isso... vou dar um spoiler aqui. É o meu programa de mentoria, tá? Vou contar como é que funciona. Vamos aproveitar. Você começa a falar sobre o que você quer, começa a pensar e falar sobre o que você quer. E tudo aquilo que está dentro de você, por isso que eu falo que não existe intrusivo, tá? Ó, Gabi tá falando, existe pensamento intrusivo? Sim, então eu vou contar o que é que vocês chamam de pensamento intrusivo. Já está dentro de você, ok? Já está no seu campo aquilo, não tem nada lá fora, já tá. Eu começo a falar, eu quero meu carro novo vermelho, meu carro novo vermelho é lindo, é legal, é bacana, é bonito. Aí de repente começa a vir um monte de coisa, né? Aí parece um pensamento intrusivo. Vem assim, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que trocar o pneu do carro, aí eu chamo isso de pensamento intrusivo. Isso não é um pensamento intrusivo. Isso é uma forma que a sua mente encontra, é um mecanismo de defesa, ok? Da mente, não vem de dentro de mim. Assim, ó, a nossa mente, quando a gente começa a afirmar aquilo que você quer, como você não se identifica ainda com aquilo, né? Tipo, eu quero ser uma pessoa próspera. Eu quero ter muito dinheiro. Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela tem uns pensamentos diferentes sobre si mesma. Por exemplo, ela vai pensar assim, eu tenho muito dinheiro, eu sou uma pessoa próspera. Mas ela está pensando isso, está realmente sentindo isso, e tanto pensa e sente que manifesta na própria vida. Então, o jogo tá bom ali, tá dando um bom jogo. Agora, uma pessoa que não tem, né, dinheiro, não está se sentindo próspera, começa a fazer, por exemplo, uma afirmação, ou começa a imaginar aquilo que quer. Se vê ganhando um prêmio da loteria, se vê ganhando bastante dinheiro, se vê tendo o dinheiro que gostaria de ter. O que acontece dentro da mente, né? A mente, ela vai perceber a diferença de vibração. E aí vão começar vários mecanismos de defesa. Então, assim, você vai começar a ter
pensamentos que são opostos àquilo. Você vai começar, às vezes, a lembrar de coisas que, tipo, nada a ver. Você vai começar a ter conversas imaginárias com outras pessoas. Aí você vai chamar isso de pensamento intrusivo. Parece intrusivo, parece que ele entrou ali no meio do caminho se intrometendo, mas ele já estava dentro de você. E ele é intrusivo, né? Que eu não chamo de intrusivo porque parece que eu não tenho poder nenhum sobre isso, tá bom? Por isso que eu tô quebrando um pouquinho essa coisa do pensamento intrusivo. Eu tava aqui, mas eu não sei o que fazer com os pensamentos intrusivos. Como não se deixar influenciar por alguma coisa que aparentemente vem de fora? Porque não tem nada lá fora. Aquilo tá dentro de mim. Ele é dentro de mim, aquilo tá dentro de mim. Então eu falo, ok, esses pensamentos vieram. O que eu faço com isso? Puxa vida, eu tô começando a pensar na lista do supermercado. Bom, lista do supermercado agora? Não. Agora, depois eu faço a lista do supermercado. Agora eu vou continuar fazendo o que eu quero aqui. Eu vou continuar pensando no meu carro vermelho, novo, meu carro novo, vermelho, dirigindo meu carro novo, sentindo o cheirinho de carro novo. Daqui a pouco eu lembro da briga que eu tive com a minha mãe, começa na minha cabeça imaginar a resposta que eu queria dar pra ela quando eu encontrar. Nossa, caramba, nada a ver eu ficar conversando com a minha mãe agora. Depois eu acerto com a minha mãe. Agora eu quero continuar imaginando aquilo que eu tô imaginando. Ou seja, quem é que manda dentro da minha cabeça? Sou eu, tá? Então, assim, ele pode até chegar, mas ele não entrou ali, ele não é intrusivo. Ele já estava ali e a mente usa isso como uma forma de defesa, tá bom? Porque quando você afirma o que você quer, tudo aquilo que você tem dentro de você, que é contrário àquilo, todas as crenças, as identificações, os valores que são contrários àquilo que você quer, vem à tona. E aí a gente tem que lidar com o que vem à tona. E não tem como. Deixa eu ver. Vocês escreveram um monte de coisa aqui, deixa eu ver. Pensamento intrusivo, vem, eu mudo o tempo todo. Então, sem esforço, tá? De tentar mudar pensamento, porque senão fica numa briga, né? Eu já cheguei a começar a fazer meditação, várias vezes isso aconteceu. Eu começo lá minha meditação de manhã, quietinha, tá? E começa, né? A cabeça começa a rodar milhões de coisas. Eu paro, falo, quer saber? Eu vou fazer outra coisa aqui. Eu vou apreciar alguma coisa aqui. Porque às vezes a gente também quer ficar brigando, né? A Gabi colocou, do nada pensei em jogar cocô de cachorro pela janela de um carro. Isso não é pensamento intrusivo não, isso já estava aí dentro. Muito bom, muito bom. Gente, não é, então, se a gente fala que é intrusivo, dá aquela sensação de que ele não é meu, tá? Eu tô brincando, mas isso é sério, vamos voltar para a seriedade aqui. É meu. Tá bom? Aquele pensamento, talvez não o pensamento em si, né? Eu nunca pensei em jogar cocô de cachorro pela janela do carro, né? Mas assim, a vibração já estava dentro de mim. Senão eu não ia conseguir processar aquele pensamento. Tá bom? Vibração e pensamento são pares ali. Eu tenho a vibração e aí eu interpreto a vibração. Então, pensamento é uma interpretação de uma vibração. Eu senti alguma coisa, interpretei aquilo. Eu posso ter visto, ouvido, sentido na pele, no paladar, no tato, no olfato, na visão, na audição, ou no pensamento. Ou eu interpreto aquela vibração como pensamento. Quantas vezes já aconteceu assim? Vocês chegam em algum lugar, vocês sentem uma diferença de temperatura vibracional. Vocês estavam... Nossa, esse lugar tá cheio de energia ruim. Você já interpretou uma diferença de vibração do local e já colocou ali, isso aqui tem uma energia ruim, tá? Então, o pensamento, aqui tem uma energia ruim, já é uma interpretação, é um pensamento, entenderam? E aí eu falo, é um pensamento intrusivo, falar que a energia aqui é ruim? Não, o pensamento a vibração já estava aí, é só uma interpretação. A vibração, por exemplo, né, de quando a mente não quer, né, sair daquele lugar que ela está acostumada, de falar, não tenho dinheiro suficiente, nunca tive, e eu começo a falar, eu quero um fluxo abundante, crescente de dinheiro, a mente vai entrar em choque ali dentro, né, os pensamentos vão entrar em choque, e aí todo tipo de mecanismo de defesa começa a vir à tona, tá? E a gente começa a ter esses pensamentos
que eles vêm interpretando. É a mesma coisa do sonho, gente, exatamente a mesma coisa. Quando você, nos sonhos, são leituras vibracionais, né, os sonhos. E aí, quando a gente vai interpretar como imagem, são aquelas imagens das estapafúrdias, às vezes, nos sonhos, tá? É tudo interpretação. Mas, enfim, isso é assunto para outro dia. A gente tá falando aqui de você viver fora de você ou viver dentro de você. Então, quando você vive dentro de você, você não se deixa influenciar pelo que está acontecendo ali, pelas circunstâncias, pelas pessoas, né? Ou quando você vive fora de você, você vive à mercê do que está acontecendo e suas interpretações, né? Seus pensamentos, eles ficam ali em função do que está acontecendo. Então, se estão acontecendo coisas boas, eu me sinto bem. Se estão acontecendo coisas ruins, eu me sinto mal. E aí, a gente fica naquele lugar que parece que eu não tenho controle. Então, eu quero começar a controlar o ambiente, eu quero que todas as pessoas sejam positivas e legais e boazinhas, eu quero que todo mundo seja legal comigo, eu quero que tudo esteja no lugar, eu quero que tudo esteja nos conformes, porque quando tudo tá arrumadinho, bonitinho, então eu me sinto bem. E aí a gente vira escravo do controle, de controlar o ambiente e as pessoas. Então, como que eu faço esse jogo? Como que eu não vou me deixar influenciar não só pelas pessoas que estão ali falando o que querem falar, o que não querem falar, como pelas circunstâncias que estão manifestadas, tá? Eu tenho que viver dentro de mim e não fora. O que é viver dentro de mim? Perceber as minhas reações emocionais. Muitas vezes a gente não tem como controlar pensamento, né? Não tem como controlar pensamento. Mas eu tenho como administrar os meus pensamentos a partir da minha percepção emocional. Então, quando eu percebo uma alteração emocional, cheguei aqui, as pessoas estão falando umas coisas, comecei a ficar irritada com o que alguém está falando, eu estou vivendo fora, eu estou dando muita atenção para o que aquela pessoa está falando, eu também tenho aspectos dentro de mim, senão eu também não estaria atraindo aquilo para mim. E eu tô pondo mais lenha na fogueira, quer dizer, eu tô julgando a pessoa que tá julgando o presidente. Olha que legal, né? Estamos no mesmo barco. A pessoa tá julgando alguém e eu tô julgando ela. Então estamos no mesmo lugar, né? Estamos exatamente no mesmo lugar. Porque eu falei, não tem como alguma coisa entrar se não estiver dentro de mim, né? Então eu falo, pera, não vou continuar para fora, eu tô me expondo, eu tô me exportando, né? Eu vou trazer aqui dentro, vou voltar para dentro, falar, tá bom, ok, o que essa pessoa está falando ou não está falando é o que ela pensa sobre este assunto e o que ela pensa sobre este assunto está criando a realidade dela. Eu quero criar uma realidade igual? Não, minha realidade crio eu. Então eu volto para cá, assumo, né, a administração dos meus próprios pensamentos, vou me dar o melhor pensamento, ou até para aquela situação toda, vou, né, me dar literalmente, né? Isso é o passo 3, isso é escolha, isso é permissão, né? Eu permito, né, que façam o que querem fazer, que falem o que querem falar. Eu permito, eu volto para dentro de mim, falo qual é o melhor pensamento que eu posso ter aqui agora. Às vezes eu tô na raiva, né, né, tipo assim, tá bom, um pouquinho de distrair, vou para lá, vou embora. É o melhor pensamento, eu não vou conseguir amar aquela pessoa incondicionalmente naquele momento. Talvez nunca, não preciso chegar nesse ponto. Mas eu tenho que, né, recolher minhas ferramentinhas, meu baldinho e sair da praia, entendeu? Senão eu vou continuar ali, né, de novo, né, naquela troca de energias e pensamentos. Se eu entro na conversa, né, eu acabo me perdendo ali. E outra coisa, né, que eu falei, eu tô vivendo fora ou tô vivendo dentro, né? Então, se a pessoa tá falando, e eu tô do lado de fora aqui, eu vou lá e discuto e quero controlar. Por que eu quero controlar? Por que eu quero que aquela pessoa pare de falar do jeito que ela tá falando? Eu quero que ela concorde comigo? Não precisa concordar comigo, mas só parar de falar mal, só parar de falar negativo. Por quê? Tô naquele lugar onde eu dependo da circunstância, eu dependo de ter em volta de mim pessoas que falam só aquilo que é agradável aos meus ouvidos, porque eu não consigo me calibrar internamente, eu só consigo me calibrar externamente, eu só consigo ficar feliz na sexta-tarde, quando acabou o expediente, eu só consigo me divertir quando eu tô tomando cerveja, quando eu tô com os amigos, quando eu tô divertindo, quando eu tô cantando, dançando.
eu não consigo me sentir bem quando eu tô fazendo outras coisas. Então eu tô me calibrando com o externo, né? Eu dependo do externo, dependo da pessoa me agradar, eu dependo da pessoa ligar para mim, eu dependo da pessoa mandar mensagem, eu dependo da pessoa me tratar bem, eu dependo dele trazer flores, me levar para jantar, eu fico dependente do comportamento do outro, eu tô vivendo para fora. Aí não tem como não se deixar influenciar pelo comportamento, pela energia, como eu coloquei aqui no título da live, pelo que está acontecendo lá fora. Se lá fora tá frio, eu vou sentir frio. Se lá fora tá calor, eu vou sentir calor. Ponto. Ai, mas eu odeio frio. Sinto muito. Você que se colocou lá fora. Volta para dentro, né? Vive dentro de você e não viver mais fora, né? Gente, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. O Rafael colocou vibração surfista, altos e baixos. Isso traz sensação de cansaço. Então, o viver fora faz isso. Porque fora faz calor e faz frio, né? Faz calor e faz frio, faz calor e faz frio. Então, quando tá calor, eu gosto. Quando tá frio, eu não gosto. Ou vice-versa. Eu fico à mercê das circunstâncias. Eu simplesmente peguei o meu poder criativo e entreguei na mão de qualquer um que tá aí fora, né? É quem tá falando uma coisa, quem tá falando outra, quem tá falando outra, quem tá falando outra, né? E aí eu fico falando de quem tá falando, ou seja, eu estou vivendo fora. Aí cai num lugar assim. Ai, mas a minha mãe é assim. Ai, mas a minha irmã é assim. Ai, mas meu marido é assim. Ai, mas meu chefe é assim. Ué, e você? Vai ser assim também? Né? Você vai ser assim também? Porque se você está falando do comportamento daquela pessoa, para que você a enxergue, você tem que estar no mesmo nível. Senão, você não estaria falando. Se você está um pouquinho para cima, você não vê. Entendeu? Não querendo ser melhor que os outros, não é isso. Mas se você está com sua vibração um pouco mais elevada, aquilo não chega, não te atinge, não te incomoda. Você olha, a pessoa está falando alguma coisa, fala, e continua comendo seu bolinho de chocolate. Uma vez eu tava no almoço com uma turma aí, enfim, família, todo mundo junto. E tinha uma pessoa que estava ali, né, tipo, num discurso muito, né, tipo, esbravejando, falando, né, assumindo o seu ponto de vista publicamente, em alto e bom tom, né, e eu só comendo meu peixe. Gente, eu amo um peixinho, né, uma tilápiazinha frita, aqueles molhinhos, aquelas maionezinhas verdes, assim, né, meu pratão de salada, meus peixinhos, a pessoa falando, eu só lá. Só comendo meu peixinho, entendeu? Comendo meu peixinho, daqui a pouco acabou o peixinho, olhei, vamos pedir mais um peixinho? E a pessoa lá falando. Depois da 15ª cerveja, saiu, né, cambaleando pela calçada ali e foi pra casa dormir. E eu, ai, delícia. Tava num restaurante que eu amo, né, e comi um monte de peixinho. Vocês entenderam? E deixa a pessoa falar, né? Deixa a pessoa se expressar. Falou tanto que depois não teve sustentação, né? Porque ninguém discutiu, ninguém contrapôs, ninguém, tipo, não, você tá errado, não, nada a ver com o que você falou. Não, aí, nossa, era tudo que ele queria, né? Ele queria que alguém ali discordasse dele, para que ele crescesse na conversa. Como ninguém discordou... Ele só foi tomando uma cervejinha atrás da outra, até que, né, não tinha sustentação aquele discurso. Ninguém deu sustentação, né? Eu só olhando assim, já vamos comer peixinho? Aí depois tá comendo essa sobremesa e saímos de lá, um restaurante delicioso que tem aqui em Poços, entendeu? É isso, é só não dar sustentação. Mas para fazer isso, a gente tem que estar dentro. Se eu tivesse fora, né, eu ia estar brigando com ele até hoje. A gente está sentado lá até hoje, lá, discutindo. Só dando lucro pro dono do restaurante, né? Que mais? A Sol ainda falando aqui dos pensamentos intrusivos. Os meus são sobre eu antiga. Esses malucos não tenho mais. Muito legal. O que eu falei agora há pouco. Quando você fala sobre o que você quer, né? Que eu até brinquei que é o eixo central da minha mentoria. Quando você fala sobre o que você quer, né, e faz o falar sobre isso, o pensar, o imaginar, né? Você faz o movimento, né?
Olha só, vou usar uma palavra legal aqui. O esforço, ou seja, eu movimento a minha força mental, eu faço um esforço, né? Eu movimento a minha força mental no sentido das coisas que eu quero, no sentido da realização. Eu começo a praticar pensamentos, eu começo a levar o meu pensamento para onde ele nunca esteve antes. Porque se eu tô aqui identificada com não tenho dinheiro suficiente e eu começo a levar o meu pensamento para onde ele nunca esteve antes, eu sou próspera, eu tenho um fluxo financeiro abundante, a vida é abundante para mim, enfim, eu começo a trabalhar, né, no sentido de levar o meu pensamento para onde ele nunca esteve antes. O que vocês acham que vai acontecer com o eu não tenho dinheiro suficiente ou eu não tenho o suficiente que tá dentro do meu campo mental? Quando eu começo a colocar o novo ali, o novo, venho com o novo, venho com o novo. Esse aqui vai brilhar. Ele vai vir à tona, tá? Então, são seus sim. Eles estão aí ainda. O que tá acontecendo é que você não tá sabendo lidar com eles. Tá? E não adianta falar, ah, não, esses pensamentos não são meus. Ah, não, nada a ver, não penso mais assim. Ah, jura? Se subiu é porque tá aí, é porque é teu, tá? E tá numa camadinha, mas vem à tona. Tem que lidar com eles, né? Tem que saber lidar com eles, tá? Que mais? Como é que é? Rafael, essa crença de pensamento intrusivo tem a mesma cultura da crença de que o diabo tá possuindo fulano. Ah, nossa! Oh my God! Ou seja, a fuga da responsabilidade. Ah, sim, fuga da responsabilidade. É aquilo, né? A culpa é a pessoa, é o outro. Ah, eu não fiz por causa disso. Gente, uma coisa muito legal. Acho que eu já falei isso, né? Falei outro dia aqui. Pra gente olhar assim. Faz uma listinha das coisas que você quer fazer, fazer ou ter. E aí você justifica ali, fala, eu não faço porquê, eu não tenho porquê. Vê o que vem depois desse porquê. São as suas crenças. Bem legal. Sol, essa é a pergunta. Como calar? Sim, assim mesmo, isso cansa. Amada, é isso que eu acabei de falar. Eu não vou calar. Por isso você tá cansada. Esses pensamentos que vêm, essas vibrações que sobem, que a gente interpreta como pensamento intrusivo, você não vai calar, é o oposto. Você vai acolher e trabalhar. Trabalhar não, parece que eu tô, puta trabalhando, não é isso. Mas a gente vai analisar aquilo, tem que analisar o que é aquilo, né? Analisar e fazer novas escolhas, tá? Então, talvez por isso que você esteja se sentindo, tá dando essa sensação de cansaço. Você pensa naquilo que quer e o processo é esse. Fale sobre o que você quer e tudo que tem em você que impede você de ter o que você quer, vai vir à tona. Não tem como não vir, né? E se tá ali, se a resistência tá ali, a resistência sobe, como eu costumo falar. E a hora que a resistência sobe, você tem que lidar com ela. Se tentar esconder de novo, ela vai subir de novo. Esconder, ela vai subir. Esconder, ela vai subir. Esconder, ela vai subir. Aí você fica nesse eterno jogo de quero isso, e aí, não vou pensar negativo, eu quero isso, não vou pensar negativo. Aí, realmente, a sensação de cansaço tá aí, tá? É uma briga mental. Catarina, regra de boa convivência mesmo com inquilinos complicados. Regra da boa convivência. Como que é a regra da boa convivência, Catarina? Fala pra mim. Porque é uma coisa legal, vizinhos complicados, né? Eu já tive situações assim, né? De vizinhos que incomodavam, né? E aí eu fui lá dentro buscar. O que tá incomodando aqui? Aí eu percebi que eu tava criando uma coisa recorrente. Porque eu sempre olhava, sempre reclamava e aquilo era recorrente, tá? Até um dia que eu falei, chega, né? Mas foi um chega assim, não é aquele chega, ai, não vou mais reclamar desses vizinhos barulhentos. Nossa, os vizinhos são péssimos, eu não vou mais reclamar desses vizinhos. Nossa, ou seja, eu fechei a boca, mas a mente não fechou. E a coisa continuou. Eu tive que fechar lá dentro. Ou seja, mudar lá dentro. Não adianta só fechar a boca. Cladesson, tem dia que não estamos alinhados com nós mesmos e qualquer coisa nos tira do foco. Então é melhor fazer outra coisa que te aproxima de você, fazendo aquilo que gosta. É a famosa a distração, né? Funciona assim, a distração, inclusive os Abraham ensinam isso, distraia-se com outra coisa, até que você sobe a vibração
E quando você estiver num disco mais elevado, numa vibração mais elevada, você volta naquele assunto, tá bom? Porque quando fala de distração, parece que a galera fala só a metade da equação. Ah, eu tô pensando aqui nesse assunto, ai, quer saber? Eu vou esfriar minha cabeça, deixa eu me distrair aqui com outra coisa, vou tomar um sorvete, vou tomar um cappuccino lá naquela cafeteria gostosa, eu vou. Aí vou, fico feliz e tal. E larguei aquele assunto que eu tava me incomodando com ele, com o mesmo padrão de pensamento. Ou seja, o que eu pensava sobre aquilo, eu não mudei a minha forma, eu não mudei o que eu pensava sobre aquilo. Eu continuo pensando que aquilo é chato, é difícil, é complicado, que eu tô com um pouco prazo, que não era eu que era pra estar fazendo aquilo. Um exemplo. Né? Aí fala, quer saber? Deixa isso aqui, depois eu vejo. Vou me distrair. Os Abraham falam pra gente se distrair. Então vou me distrair. Vou lá tomar cappuccino e vou. Aí, legal. Encontrei as amigas, tomei o melhor cappuccino da cidade, coisa gostosa, me distraí, voltei pra casa, um pôr do sol gostoso, legal. Mas e o que eu penso sobre aquele trabalho? Continuo pensando que é chato, que é um porre, que não é meu, que tem que fazer, que não é minha obrigação, blá, blá. No dia seguinte eu vou pegar no mesmo lugar, tá? Então aí dá esses efeitos ioiô, né? Tipo assim, me sinto bem e depois eu vou cair no mesmo lugar. Então a dica é: distraia-se, sim, não está conseguindo ter um pensamento melhor sobre o que está acontecendo ali. O título da live está valendo aqui, nós estamos dentro do assunto. Algo que está acontecendo fora, uma circunstância, seja uma pessoa ou uma situação. Eu não vou ficar naquele monte de pensamento que eu estou ali naquele momento. Não consigo pensar nada melhor sobre isso aqui agora. Então, eu vou pensar alguma coisa melhor sobre qualquer outro assunto. E quando eu subo no disco de vibração melhor, ou seja, quando eu tô me sentindo bem, alegre, eu volto naquele assunto. Literalmente volto lá. Bom, com relação àquele trabalho, pensando bem, até que não é tão difícil assim. Tudo bem, não é minha obrigação, mas até que não é tão... Ou seja, eu consigo encontrar melhores pensamentos sobre aquele assunto. Tá bom? Inclusive os Abraham até falam, uma boa noite de sono, no dia seguinte você acorda, faz a sua meditação, pega o seu caderninho de apreciação e começa a fazer uma boa dose de apreciação, faz uma roda da fortuna, enfim, sobre aquele assunto. Porque senão, o que eu penso sobre aquilo vai continuar no mesmo lugar. Eu não mudei a minha crença sobre aquele assunto. Continua no mesmo lugar. Então, no dia seguinte, quando eu voltar lá na minha mesa, quando eu estiver indo de novo para o escritório, eu vou me deparar com a mesma questão. Se eu não tiver um pensamento diferente sobre aquilo, eu vou acionar de novo a mesma resistência, tá? Então, sim, distração é legal, mas é só metade da equação, tá? Catarina, aqui nós falamos, né, dos vizinhos, aceitar, mas colocar cada um no seu quadrado. Falando, Catarina, chegando lá e falando para as pessoas, às vezes a gente chega ao ponto até de verbalizar alguma coisa. Mas tem uma coisa interessante aqui na sua fala. Aceitar, mas colocar cada um no seu quadrado, me dá um pouquinho mais. Eu gostei do assunto, tá? Porque achei bacana. Sol, entendi. Então a verdade é que a minha vibração não estava alinhada. Esses pensamentos estão dizendo que era mentira? Ou seja, a minha vibração não era o que achava? Ficou confuso, Sol. Você escreveu o que você sentiu, mas eu não entendi. Mas, eu vou falar de novo. Vamos dizer que você quer clientes novos no seu trabalho. Tô chutando aqui, tá? Eu quero mais dinheiro. Eu quero mais dinheiro. Então, a vibração atual que está criando a sua realidade é uma vibração, se eu pudesse colocar um pensamento nela, seria assim: eu não tenho dinheiro suficiente, tá bom? Tô resumindo bastante, sou bem simplista aqui. Eu não tenho dinheiro suficiente. Aí você fala, puxa, eu quero ganhar um prêmio na Mega Sena. Então fala, tá bom, então começa a imaginar você ganhando prêmio, indo lá buscando prêmio, o dinheiro cai na sua conta, e aí você vai começar a fazer algumas coisas com esse dinheiro. Eu vou aplicar, eu vou comprar isso aqui, eu quero fazer isso, que legal. Começa a pensar o que você faria com o dinheiro. Você começa a pensar, começa, né, a viajar. De repente, começa a vir um monte de coisa. Ou seja, vontade de, né, do que lá, e aí você fala, nossa, não, pera, isso aqui é negativo, eu vou pensar naquilo. Você começa uma luta mental interna. Não é para descartar o que veio, tá bom? Deixa vir, olha para aquilo e aí tem que analisar o que veio. Porque o que veio é justamente a resistência que impede você de falar e se identificar com
eu sou uma pessoa próspera, eu tenho dinheiro o bastante ou o suficiente, tá? Eu já falei várias vezes, eu acho que vale a pena repetir. Não adianta só você identificar o que você quer. Eu quero ganhar na loteria. Identifiquei o que eu quero, mas eu ainda não me identifiquei como uma ganhadora de loteria. Adri, me identifiquei sim. Eu sempre me imagino, me sinto ganhando. Ótimo, então continua. Porque se você tivesse 100% identificada, você já teria ganhado. Entenderam o poder da identidade? Tá? A identidade sempre manifesta, ela é soberana, é a maior força da natureza, tá? Então, quando você realmente se identifica com alguma coisa, aquilo se manifesta fisicamente, tá? Então, continue buscando essa sensação de identificação, tá? E tudo que vem à tona, as resistências que vêm à tona, aí é o momento de trabalhar com elas, entendeu? E a gente faz isso o tempo todo, tá? O tempo todo a gente faz isso. Eu falo que esse tipo de trabalho, né, de protocolo, como eu costumo chamar, a gente está imitando o processo que a nossa mente faz naturalmente, normalmente, tá? Inclusive desde a infância, né? A gente veio se abastecendo de uma série de informações. A partir do momento a gente começou a se identificar com aqueles padrões, criou a identidade, desenvolveu a personalidade, desenvolveu o caráter, desenvolveu até temperamento também um pouquinho, né? Enfim, tem algumas coisas que a gente traz ali, mas na maioria é o que a gente desenvolve, e a partir daí a gente começa a expressar aquilo pro mundo, vira circunstância, e depois a gente se perde ali distraído com as circunstâncias, em vez de buscar na origem, tá bom? Então, assim, aquilo que vem tá mostrando pra você as suas resistências, tá? O buraco é mais embaixo, sim, Sol, o buraco é mais embaixo, tá? Mas não é inacessível, tá bom? E não é algo assim, um puta trabalho aqui, não é mesmo, tá? Tem várias pessoas, assim, né, que eu tenho trabalhado, enfim, eu mesma também trabalho com, né, comigo mesma. Não é complicado, não é difícil, mas é um mecanismo ali que a gente usa. Tá, entendi. Se a gente entende o processo criativo, entende como é que funciona os mecanismos mentais, quando você compreende o processo, te abre uma janela e fala, tá. Então, conforme você vai seguindo, né, no novo pensamento, né, nas suas novas afirmações, nas suas novas identificações, você sabe lidar com aquilo que vem à tona, entendeu? O legal é saber lidar com o que vem à tona. Porque senão a gente esconde aquilo e acha que é pensamento negativo. Tô pensando negativo aqui, não posso pensar negativo. E empurra lá para baixo de novo. Todo o trabalho que teve para trazer à tona a resistência empurra a resistência para baixo de novo. Tá? Tem que ter a catarse. E catarse não precisa ser aquela coisa assim que machuca, tá bom? Mas tem que ter a catarse, senão você não vai acessar. Ana colocou, o que diz o Bashar, tudo é neutro, nós é que damos significado. Sim, a gente, é assim, né? Aí a gente vai, no começo da vida era assim, né? Tudo, a gente começou a dar significado em tudo, a gente criou identidades, né? A gente criou identificações, a gente criou... Vamos lá, nós fundamentamos uma identidade, uma não, né? A nossa identidade é composta de várias mini-identidades, mas ok, temos a nossa identidade, que é o que é de mais profundo. Nossa identidade, a partir da identidade, ela gera os valores a partir dos quais a gente vai funcionar. Esses valores vão gerar as nossas crenças vão gerar a nossa aparência, quer dizer, o que a gente aparenta para o mundo, e a nossa aparência é que gera o nosso comportamento. Comportamento é a última instância e é onde as pessoas mais batem. As pessoas tentam controlar comportamento ao invés de ir lá embaixo alterar a identidade, tá bom? Por mais que você possa arrancar aquela camada do iceberg ali do comportamento, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu vou comer um pão francês na vida. Não passou meia hora, tu tá enfiando um pão francês na boca. Entendeu? Não adianta bater no comportamento. O comportamento, ele é a expressão da identidade, dos valores, das crenças e da sua aparência, tá? Então, assim, a grande maioria bate no comportamento, né? Motivação, aquela coisa do comportamento. A gente desce um pouquinho mais, tá? E aí sim, né? Eu é que dou os significados, né? Tudo é neutro. E eu que dou os significados a partir dali.
eu crio a nova identidade. É um negócio legal, gente. Perfeito, né? Gente, Bashar é tudo de bom, viu? Quem não conhece o Bashar, procurem. Ah, vou dar uma dica. Vocês fiquem um pouco seletivos, né? Porque tem, às vezes, pessoas, né, acabam publicando coisas nas redes sociais, dizendo que é do Bashar, de Abraham, de Seth, transurfing, né? E às vezes não é. Então, ou é uma partezinha só. Então, a minha sugestão é que vocês sempre procurem a origem. Então, é o Daryl Anka que canaliza o Bashar, procurem os vídeos originais, tá bom? É o outro, do outro. Procurem os originais, tá? Quem quiser entra no meu grupo do Telegram, que eu tenho... muitas pessoas conhecem até um canal do Telegram também que tem os conteúdos do Bashar, porque o Daryl, ele sempre vai mandar, né, dar os direitos autorais, né, lá no YouTube. Ele não deixa, ele manda tirar os vídeos do ar. Então, assim, quase nada que tem no YouTube é original. É a partir dos ensinamentos do Bashar. Tem muita coisa boa. Mas, assim, original são poucos. E às vezes fica um pouco tempo no ar, porque ele manda tirar, ok? Quando percebe lá, eles dão aqueles para tirar do ar. Então, tem um pessoal aí que traz, inclusive, né, divide com as pessoas, compartilha, só que é dentro de um canal do Telegram. Então, quem quiser, manda um oi para mim lá no meu canal do Telegram, no meu grupo do Telegram, tá? Entra lá no meu grupo do Telegram. Aqui na bio tem o link para entrar no meu canal. Aí, de um Telegram para o outro, eu consigo, né, passar o link para vocês, é facinho, tá? Eu coloco o link do Telegram lá no meu grupo, aí quem entra lá pega. Aí lá vocês vão encontrar a original, tá? São as canalizações do Daryl, só com legenda para vocês estudarem. Aí vocês estão pegando os materiais originais, tá bom? Para vocês não acabar, às vezes não cair, às vezes, né, em alguns trabalhos que não são originais e são ruins. Não são ruins, não é isso. Mas às vezes as pessoas estão atribuindo ao Bashar falas que não são dele. Atribuindo ao Vadim Zeland, por exemplo, que quem escreve, né, sobre o transurfing, conceitos distorcidos, por exemplo, né, sobre transurfing, sobre a trança, sobre duas telas, sobre, enfim. Tá? Então, assim, busquem os originais, tá bom? Peguem os livros, né? Tem livro do transurfing, lê os livros do transurfing, ao invés de pegar, às vezes, né, um videozinho curtinho lá de 5 minutos e, já sei o que é transurfing. É muito mais coisa que aquilo. São 5 livros, né? Mais 3, 4 livros de Tufte. Então, peguem os livros, não quer comprar os livros, tem até ali os arquivos digitais, leiam os livros, né? Ou peguem os audiobooks, né, que são os originais, tá bom? Aí vocês realmente vão estar pegando conteúdo original, para não ter, às vezes, distorção, né? Porque aí às vezes saem umas coisas que não tem nada a ver. Cladson, você sempre fala em controlar o ambiente e as pessoas. Então, como é que é? Você sempre fala em controlar o ambiente e as pessoas. Então, o foco das minhas emoções é mais fácil. Virou sem envolver. Não entendi muito bem, mas acho que entendi, Cladson. Eu não tenho que controlar o ambiente nem as pessoas. Eu vou administrar os meus pensamentos e vou analisando as minhas emoções momento a momento. Acho que é isso, né? Estamos falando a mesma coisa. Beleza? Lili, você tá aí. A Lili colocou, tem uma frase que você falava muito quando eu tava no clube e que levo comigo até hoje. Eu fico comigo. É verdade, Lili, eu fico comigo, né? Eu escolho as minhas escolhas, eu fico comigo, né? Legal, é verdade. Bom, trouxe algo do passado aí, muito bom. Rafael, tudo que vemos nos outros mostra nossa atividade mental secreta. Emerson disse brilhantemente que só vemos aquilo que somos. É isso mesmo, eu só consigo ver aquilo, né, que eu tenho internamente. Eu costumo brincar assim com algumas pessoas. Vai, joga confete em mim. Como assim? Vai, pega aí no bolso, joga os confetes que você no bolso aqui, joga pra mim. Joga confete em mim, confete físico, né? Uma pessoa, mas eu não tenho confete no bolso. Então, como é que você quer dar para alguém alguma coisa que você não tem, né? Ou, né, como é que você vai receber alguma coisa que você já não tem dentro de você?
Então, se a gente está recebendo, é porque a gente está na permissão para receber aquilo, tá? Pode ser, às vezes, uma coisa chata, dolorida, alguém está sendo grosseiro comigo, alguém está sendo, sei lá, coisas bem chatas comigo, mas eu estou permitindo que aquilo aconteça. Permitindo, quando eu chego no comportamento, é a ponta do iceberg, como eu falei agora há pouco, tá? Comportamento é a ponta do iceberg. Dá pra, eu não admito que você fale assim comigo. Até dá, mas vai mudar alguma coisa? Não. Passou 3 dias, a pessoa tá fazendo pior, porque não tem a ver com comportamento, tem a ver com a minha identificação, tá? Eu me identifico dessa forma. Então tem que mexer lá na identificação. E aí sim, né? Valores, crenças, aparência e comportamento. Cadê? Catarina, eu ando me perguntando o que eu não estou aceitando nesse pensamento. Tem dado muito certo. Que bom, que bom. Gente, quando a gente encontra a perguntinha que funciona, né? Muito legal. Então, ótimo. Continua. Continua. Viu, Marinha? Muito bem, você tá aí, amada. Né? Sentiu frio é porque se colocou lá fora. Saudade de você, querida. Gente, vou passar reto aqui um pouco, senão vai ter muita coisa aqui. Sol colocou um negócio interessante. Preciso parar de me justificar muitas vezes. Consigo, né? Mas acabo caindo. Sol, não tem problema. Nunca a gente vai ser uma linha reta. Sabe o eletrocardiograma? A gente nunca quer que seja uma linha reta, né? A gente sempre vai estar oscilando um pouquinho, tá? Então essa oscilação é normal. E aí o legal é quando você percebeu que tá vivendo lá fora em vez de viver aqui dentro. Putz, tô lá fora, volta para dentro. Percebeu que oscilou um pouquinho? Percebeu? Ai, que bom que eu percebi. Sempre é tempo de virar. Sempre é uma oportunidade para virar. Agora, não use esse momento de percepção como um motivo para se chicotear. Ai, caramba, olha eu aqui de novo. Vai. Não, né, gente? É o oposto, né? Muito amor e carinho para mim. Eu me amo, muito amor e carinho para mim. Até eu falava ali, trouxe uma frase, eu lembrei de outra, que eu falava muito. Eu sou o grande amor da minha vida. Se eu não me considerar o grande amor da minha vida, nunca ninguém vai me considerar o seu grande amor, né? Então eu sou o grande amor da minha vida. A partir daí eu convivo com todas as pessoas muito bem. Então quando eu percebo alguma coisa, que eu dei uma osciladinha, fui um pouquinho para fora, comecei a falar mal da vizinha, comecei a reclamar do cachorro latindo. Eita, Lelê, volta. Junta os baldinhos, junta as ferramentas, sai da praia, volta. Não usem esses momentos para se chicotearem, né? Muito pelo contrário. E não é que acabo caindo, tá, Sol? Você só deu uma tombadinha pro lado, não caiu. Gente, muito amor e carinho para vocês, né? Por favor. Se vocês não derem amor e carinho para vocês, como é que vocês querem que os outros deem amor e carinho para vocês, se vocês não se dão? Né? Os outros só vão dar para vocês aquilo que vocês se dão, tá? Isso é uma regra primordial. Leveza com Ana. Recebi uma mensagem ontem de um amigo desejando um bom dia, blá blá blá. Aí eu apenas respondi, obrigado. E ele mandou outra mensagem, você não irá me desejar o mesmo? Muito bom. A pessoa tá um carente. Ai, atraí um carente aqui, muito bom, né? Muito lindo, muito bom. Fazer as pazes com tudo e com todos internamente. Boa escolha. Gente, vocês são ótimos. Deixa eu pular um pouquinho aqui, senão a gente fica no papo. Que nem semana passada, né? Tô esticando as lives um monte. Eu vou olhar se tem pergunta, tá bom? Aqui, leveza com Ana. Peraí, é tu, Ana Paula? Confirma pra mim, acho que é, né? É você, meu amor, você mudou o nome, né? O ser humano apenas quer validação. Quanto mais desalinhado isso, mais cresce. Podemos validar a pessoa apenas na posição de observador, na mente, tipo aquele momento bovino no instante. Interessante ponto de vista. Podemos. Momento bovino é quando a gente fica, né? Aquele momento bovino, né? Podemos. Assim, gente, tudo é análise, tudo é observação, né? Interessante ponto de vista, assim. Tudo é análise, tudo é observação.
eu tenho uma regra básica. O que eu tô pensando, o que eu tô falando, ou como eu estou agindo, alguma ação, mas toda ação tem um pensamento envolvido. Então, para mim, vale mais é pensamento mesmo. Fala também tem um pensamento. Eu não consigo falar se eu não tô pensando. Pensamento. O que eu tô pensando nesse momento? Tá fazendo eu me sentir bem? Tô ali na escala, um pouquinho para cima do 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá valendo, né? Tipo assim, é bom para mim, né? É bom para mim, faz bem para mim. O pensamento que eu estou sustentando, não importa o assunto, não importa sobre quem é, se é sobre uma circunstância, sobre uma pessoa numa circunstância, se é sobre um negócio, uma empresa, se é sobre mim, não importa. Aquele pensamento, como ele está fazendo eu me sentir? Aquela linha de pensamento, a historinha que eu estou contando dentro da minha cabeça, a live de quinta que vem, da próxima quinta vai ser isso. A historinha que eu estou contando dentro da minha cabeça, está fazendo eu me sentir bem? Estou me sentindo bem? Não preciso estar, né, nos píncaros da alegria, não é isso. Mas tá aquela coisa gostosinha aqui dentro de mim? É uma sensação gostosinha dentro de mim? Então, tá fazendo bem pra mim. Tô me alinhando, tô na rota, tô no trilho, tô no bem-estar, tô ali, tô no métier do bem-estar. Tá ótimo, beleza, segue, tá bom? Melhor maneira de vocês terem, né, a resposta da vida, a orientação que muita gente... o que eu faço, o que eu não faço... Pera, sossega, para um pouquinho esse movimento louco da mente, para um pouquinho, senta e sinta-se. Como eu estou me sentindo aqui? E aí você vai perceber a relação do que você está pensando com o que você está sentindo. E aí dá para escolher, né? Sempre escolhendo um outro pensamento, beleza? Vai voltar a fazer roda da fortuna. Gente, roda da fortuna é uma delícia. Quem não lembra como é que faz roda da fortuna? Lá no meu canal no YouTube tem uma série de lives que eu fiz sobre os processos do livro Peça Ser Atendido, tá? É um dos processos, é uma das lives. Depois, se alguém quiser, me chama lá ou me chama aqui no direct que eu dou o link da live para vocês, tá? Certo, pessoal? Ai, cheguei no final aqui. Cheguei no final dos comentários. Eu gosto de ler todos os comentários, vai ficar rodando aqui. Muito bom. Bom, pessoas, é isso, né? Já avancei até o horário aqui, a proposta é em torno de 1 hora, mas quando a conversa é boa, a gente vai seguindo. Mas se tiver pergunta, então, melhor ainda, né? Mas é isso, né? Para fechar o assunto, como que eu não vou me influenciar com o que, né, com a energia dos outros, com o que está acontecendo lá fora? É só não viver lá fora, é só viver aqui dentro. Porque se você colocar o pé para fora, colocar o corpo inteiro para fora, né, ou seja, está vivendo em função do que está acontecendo, e além disso, ainda fica pontuando, né, julgando, colocando um valor ali, isso é bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado, né? Isso é péssimo, isso é ótimo, isso é feio, isso é bonito, isso pode, isso não pode. Ou seja, além de eu estar com o corpo todo, né, fora, né, vivendo fora, distraída com as circunstâncias que eu mesma criei. Eu acho tão interessante esse raciocínio. Quando eu me vejo, às vezes, né, não tanto mais, mas quando eu me vejo distraída com as circunstâncias, alguma coisa fora, né, começa a me distrair, eu começo, isso é chato, eu falo, cara, eu mesma criei essa situação, eu sou criadora da minha própria realidade, eu mesma criei essa situação, ao invés de eu voltar para dentro, escolher diferente, escolher novos pensamentos, escolher novas condutas, escolher, volto para dentro e recolho eu recolho as ferramentas, os baldinhos, saio da praia. O que é isso? Meu poder criativo, meu poder de criar os meus castelos. Eu recolho, volto, falo, pera, vou criar meu castelinho em outro lugar, vou procurar outra praia para mim. Ao invés de eu exercer o meu poder de escolha, eu tô aqui distraída com a circunstância que eu mesma criei. E muitas vezes ali julgando, criticando, brigando, reclamando, né? Ou seja, eu tô olhando para fora, né? Sol, é isso aí, viver no mundo e não ser do mundo. Essa frase é perfeita, né, pessoas? Então é isso, eu vou encerrar por aqui, gente. Gratidão, amei o papo, adoro quando vocês ficam aqui conversando comigo. É mais divertido quando alguém conversa comigo. Na próxima quinta, às 8 da manhã, lá no canal, também vai ter um papo bem legal. Então, já fica o convite, quem puder acompanhar ao vivo, me encontra na quinta, às 8 da manhã. E na próxima segunda, a gente volta pra cá. Eu tô pegando assuntos que vocês mandam pra mim. Então, quem tiver
dúvida, quiser algum assunto, falar que eu fale sobre algum assunto, aqui é livre, né? Aqui eu tenho assuntos livres mesmo, assim, não tem. Lá no YouTube tem uma sequência tal de assuntos, né? Tem até um propósito mais direcionado, mas aqui não. Aqui é esse papo mesmo, informal e leve, né? Que a ideia é essa mesma, né? Pra gente aprender a escolher, né? Muito bom quando a gente escolhe diferente. E a Ju ainda colocou até Jesus, quando via que a confusão estava chegando, ele se afastava. Ele sabia das coisas, ele sabe ainda. Muito bom, muito bom. Gratidão também, Sol, gratidão a vocês todos que me acompanharam aqui. Um beijo enorme para vocês, a gente se encontra na próxima segunda. Até lá, gente. Tchau, tchau.